Maria Bertocha é formada em Filosofia pela USP, professora da Rede Pública do Rio de Janeiro e mestre em Ciências Sociais pela UERJ. Foi candidata a prefeita de Teresópolis nas eleições suplementares de 2018 e candidata a vereadora em 2020, sendo a segunda mulher mais votada do município. Atualmente preside o Diretório Municipal do PSOL em Teresópolis e é pré-candidata a deputada estadual. Eu sou professora de Filosofia do ensino médio. E é curioso ver como é que essa questão, os direitos humanos são muito intuitivos e, ao mesmo tempo, são muito complexos, né? São uma construção da democracia, da sociedade democrática, que levou muitos anos e só foi consolidada no meio do século passado, com os horrores do Holocausto, da Segunda Guerra. É como se fosse uma espécie de acordo entre dois polos políticos vencedores sobre o nazifascismo, que foram o capitalismo e o socialismo, né? Não era uma bandeira de esquerda, era uma bandeira de acordo entre esse mundo dividido. O que acontece, que a gente vê, e aí por isso que eu me posiciono à esquerda, porque a gente vê que o capitalismo, sempre que pode, sempre que tem oportunidade, ele avança sobre os direitos humanos, sobre os direitos de todas as pessoas. Assim, né? Então, a exploração capitalista, ela impede os direitos humanos de se exercerem. Pensar em direitos humanos é pensar em coisas básicas como as coisas que todo mundo tem direito. Pensar em comida, pensar em moradia, pensar em trabalho, em uma nacionalidade, que é muito abstrato. Para que serve uma nacionalidade? Até você ver que tem gente refugiada que sai de um país que está em guerra e não consegue entrar em outro, porque não tem direito a paz, por exemplo, né? No frigir dos ovos, quem se manteve fiel à defesa desses direitos foram os grupos à esquerda, porque o capitalismo vai privando as pessoas. Quem não tem dinheiro não tem casa, quem não tem dinheiro não tem comida. E aí a gente vê que tem uma incompatibilidade entre esse mundo da mercadoria, entre esse mundo do capital, onde vale o dinheiro e a regra é do capital, e a vida digna para todo mundo. E aí, assim, as pessoas não confundem à toa, né? Tem muita propaganda da direita para confundir, o capitalismo tem muita propaganda, basicamente em nome da liberdade, e aí reduz, né, o que é liberdade. É uma coisa que, na verdade, não se verifica em nenhum país. A gente vê, né, por exemplo, muitos desportistas sendo russos, sendo proibidos de jogar campeonato porque a Rússia está em guerra, sendo que a gente não teve nenhum momento depois da Segunda Guerra em que não tivesse países em guerra e Estados Unidos ou fazendo ou financiando ditaduras por aí, ou fazendo guerras ou preparando-se para guerras. Então, a gente tem uma propaganda forte do capitalismo e vive sob essa influência, mas é muito importante a gente não confundir direito humano com impunidade. Direito é direito. É um tratamento humano a seres humanos, inclusive um julgamento imparcial, inclusive o direito à defesa. E aí não dá para pensar, é impossível pensar em uma segurança pública sem respeitar os direitos humanos. Se o próprio Estado for quem não respeita os direitos das pessoas, então o Estado é o criminoso, né? O Estado é aquilo que a gente precisa combater. E, claro, defender, atacar os direitos humanos como se fosse a defesa do crime é a inversão do que na verdade significa defesa dos direitos humanos e, de novo, não tem como pensar em uma segurança pública que não leve a sério os direitos das pessoas, porque senão está levando a sério que direitos, né? E a gente tem visto essa inversão em que, quando vai se falar de segurança pública, se fala só do direito à propriedade. É incrível, porque entram, por exemplo, Teresópolis é uma das cidades que é tida como a mais segura do Estado, mas também é uma das cidades que tem maiores índices de estupro do Estado. Então, que segurança que estão falando? Estão falando da segurança do patrimônio, mas não estão falando da segurança que é a vida digna de todo mundo e, no nosso caso, das mulheres, que somos metade da população. A gente pensa que segurança pública inclusive, respeitar os direitos humanos e faz essa defesa, e acho que a gente está lutando contra um aparato ideológico muito grande, por isso que as pessoas fazem essa confusão. E a gente entende que as denúncias são necessárias para a gente ter mais capacidade de receber as denúncias de violência contra a mulher, de amparar as vítimas, para a gente evitar um mal maior como o feminicídio, né? A delegacia de atendimento à mulher, ela é muito importante para completar, para viabilizar a política pública de atendimento à mulher, mas a verdade é que a delegacia sozinha não dá conta
até porque as mulheres têm muita reticência e dificuldade de denunciar, de identificar, inclusive, a relação abusiva, de identificar o que é violência contra a mulher. E, em muitos casos, não tem a ver com a delegacia, como, por exemplo, a violência obstétrica. É uma violência contra a mulher que é muito grave. Agora saiu uma nova cartilha do Ministério da Saúde com várias indicações que são violência obstétrica, em desacordo com o que a comunidade científica, né, da obstetrícia tem acumulado, indicando procedimentos que são de violência obstétrica. E isso é uma violência contra a mulher, é um crime que não está presente nos registros do Instituto de Segurança Pública do Estado. Então, não é um crime que vá para a delegacia habitualmente, né? Então a gente pensa que é importante usar as políticas públicas de uma maneira mais ampla, claro, debater isso, colocar esse tema na mídia e no senso comum, mas, além de tudo, planejar as políticas públicas de uma maneira integrada e inteligente. No caso da violência doméstica, é muito importante, por exemplo, o agente comunitário de saúde, que deveria estar nas políticas de saúde da família presente, né, constantemente na casa das pessoas, é alguém que sabe que violências que acontecem no bairro. E esse contato com o agente comunitário de saúde, com assistente social, é muito importante para que a mulher tenha amparo, saiba que existe amparo legal para sair daquela situação, e amparo social, né, no meio em que ela está, na comunidade em que ela está, e ao mesmo tempo é preciso construir alternativas materiais para que a mulher saia daquela situação de violência. Então, trabalho, estudo, moradia. Para além das casas de acolhimento, a gente precisa dar condições para que essa mulher tenha capacidade de sobrevivência, de manutenção da própria vida e da família, muitas vezes, dos filhos, para além da relação conjugal que ela tem, que muitas vezes é baseada, muitas vezes, em eventos de violência. Então, é importante viabilizar essas alternativas para a vida das mulheres, e aí políticas públicas são importantíssimas, mas também através, né, dessa atuação local nos bairros, através das escolas, a gente conseguir também sensibilizar, reeducar os homens para que a gente encontre uma barreira à violência contra a mulher que seja também cultural, para que isso cesse, pare de ser normalizado. A gente fala muito em representatividade, né, da população LGBTQIA+, porque à medida em que a população LGBTQIA+, vai ocupando mais e mais cargos públicos, a gente vai democratizando a sociedade, vai apresentando para as pessoas que a diversidade é positiva e só tem a contribuir com a democracia. Mas o serviço público não pode esperar essa transformação na medida, né, não pode esperar, ele tem que agir ativamente. E a gente pensa muito ao longo das campanhas. Eu fui candidata aqui em Teresópolis a prefeita em 2018 e a vereadora em 2020. E o que a gente trazia como proposta municipal para as campanhas, através do PSOL, das candidaturas do PSOL, era pensar em formação para servidores, porque é o lugar mais imediato em que o Estado pode e deve agir, é sensibilizando, regulamentando o atendimento, mas sensibilizando os seus servidores para que a gente possa, de fato, ter uma política radicalmente democrática, diversa, garantir que não tenha nenhum tipo de discriminação ou de constrangimento, e isso em todos os lugares do serviço público, na escola, no posto de saúde, na própria prefeitura. Então, eu acho que a formação continuada de todos os servidores públicos é muito importante, é fundamental, para que a gente vá fazendo da diversidade, de toda a diversidade, mas em especial da população LGBTQIA+, também um consenso, como a gente está aos poucos conseguindo construir em torno da pauta feminista, em torno dos direitos das mulheres, em torno dos direitos das pessoas negras e da reparação para essa sociedade escravocrata. Então, a gente está conseguindo consensuar isso na sociedade e alcançar políticas de reparação e de combate ao machismo e ao racismo. E é muito importante que a gente também consiga isso em relação à discriminação de gênero, de orientação sexual.
A gente viu agora recentemente, com muito horror e sofrimento, o caso de estupro de 2 meninas Yanomami e um deles seguido de morte, né? O território incendiado, o desaparecimento de toda a aldeia. A gente viu, quem acompanha um pouco está vendo, né, que com a chegada do Bolsonaro ao poder, seu interesse nas terras indígenas, a liberação para o garimpo, mas a maneira como o Bolsonaro se relaciona com o agronegócio brasileiro e a permissividade que dá para o cometimento de todo tipo de crimes, que já era um padrão, que já era um modus operandi do agronegócio brasileiro, se intensificou de uma maneira absurda. A gente viu pulverizarem agrotóxicos sobre aldeias indígenas inteiras, a gente viu um monte de atrocidade durante esses anos, assim, né? Mas é importante superar essa barbárie, de fato. Do ponto de vista material, assim, essas pessoas precisam ter garantido seu acesso à terra, porque a terra é a possibilidade de vida, né, para essas culturas, para a cultura indígena em geral, né, dos povos indígenas aqui nativos, para a cultura quilombola, para as culturas ribeirinhas, a gente tem muita gente no Brasil vivendo da terra diretamente. E a gente vê um avanço sobre a terra que se dá no campo e que se dá na cidade. A gente vê especulação imobiliária assim, presente, urgente e grave para todas as pessoas. Aqui em Teresópolis, a gente tem muita gente em área de risco, morando em casa interditada, ao mesmo tempo em que a gente tem muito imóvel vazio na cidade, aguardando valorização, desmatamento crescente e a má distribuição da propriedade, o acúmulo da propriedade é um problema enorme, tanto aqui em Teresópolis quanto no Brasil inteiro. E isso precisa ser regularizado com rezoneamento urbano, com IPTU progressivo, com políticas sobre a propriedade da terra, com reforma agrária, pensando nacionalmente. Regrediu terrivelmente também no governo Bolsonaro. No caso da população indígena e quilombola é mais grave, mas ao mesmo tempo são modelos de vida que estão resistindo há muito tempo e que podem ensinar a gente a resistir, né? Então a questão da cultura indígena, a questão da cultura quilombola é uma questão que ensina pra gente. A gente que é professor, por exemplo, conseguiu, com luta junto a esses povos também, garantir que a gente debata isso na escola, que a gente consiga superar aquele currículo colonizado, que ainda falava em descobrimento do Brasil. Então, assim, a gente, aos poucos, está conseguindo, de alguma maneira, ampliar essas lutas através, por exemplo, da escola pública. Então, a gente precisa ouvir esses povos, fazer política junto, para aprender não só como resistir, mas também como construir um mundo do bem viver. Eu não acredito em punitivismo, em punição, em resolver as coisas pela punição, mas a gente precisa responsabilizar. A gente precisa responsabilizar as empresas de verdade. E aí não é pagando uma multa que você vai conseguir recuperar um dano ambiental enorme, como, por exemplo, a destruição de um rio, que gera vida para todas as pessoas. E quando você destrói o rio, você destrói a vida de muita gente. Então, a gente acha que essas empresas que estão envolvidas nesses escândalos ambientais, ou mesmo um escândalo de corrupção, precisam ser socializadas, precisam ser estatizadas, elas precisam ser geridas de uma maneira transparente, democrática. O modelo de gestão precisa ser absolutamente transparente, seja cooperativo, seja do Estado, mas não mais privado, porque a gente já está vendo que as empresas privadas exploram o meio ambiente, exploram as pessoas, não vão abrir mão de fazer isso. Então a gente precisa gerir essas empresas de outro modo e uma responsabilização justa das empresas que estão envolvidas nesses escândalos seria a socialização dessas empresas, seria a gente tirar essas empresas da lógica privatista. Sobre os desastres na região serrana, o poder público também tem que responder pela falta de iniciativa, de infraestrutura e de moradia. Não só Petrópolis, mas Teresópolis, Friburgo, os municípios do entorno, a gente precisa de planos diretores que prevejam essa questão de prevenção de desastre. A gente precisa de grupo de trabalho aqui que acompanha as áreas de riscos, imóveis interditados, tem muita gente morando em imóvel interditado, dialoga com a população, aponta solução para as encostas, para as beiras de rio de cada município, e a gente precisa de uma política de habitação e de orçamento para habitação, para essas regiões, para que não tenha mais ninguém sem casa e ninguém morando em situação de risco.